Desperta, igreja, pois a hora já chegou de firmarmos compromisso com Jesus nosso Senhor. Igreja Batista da Esperança, 54 anos, anunciando a fé e vivendo o amor. Olá, meus queridos, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo sigam derramadas sobre a vida de cada um de vocês. É o meu desejo, é a minha oração. Hoje, dia 21 de junho de 2020, mais um domingo que o Senhor nosso Deus nos dá. Ainda que distanciados em função desse período de pandemia, nós continuamos ligados em oração, continuamos unidos no mesmo espírito, no mesmo desejo de servir ao nosso Deus, ao nosso Pai, e continuarmos realizando a sua obra, cumprindo a missão que Ele nos confiou. Os tempos são difíceis, mas precisamente nesses momentos nós necessitamos ainda mais manter o nosso compromisso com o Senhor e com a sua igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, dos seus queridos e de todos os demais que nos acompanham nesse momento. Amém. Como é do conhecimento da maioria dos irmãos, nós estamos vivendo junto a irmãos de nossa igreja, famílias da nossa igreja e também da nossa comunidade, consequências desta pandemia. Nós temos famílias que estão enlutadas, nós temos famílias que estão com os seus entes queridos internados. Nós temos irmãos nossos que já foram alcançados por esse vírus, alcançados por esta enfermidade e que estão aí vivendo, portanto, esses momentos tão complicados, tão difíceis. Apelo aos irmãos que continuemos em oração por eles e manifestando a eles o nosso amor, a nossa solidariedade, como também, queridos, é muito importante que nós não baixemos a guarda, ou seja, que continuemos nos cuidando, continuemos cuidando dos nossos queridos, fazendo aquilo que está sendo recomendado, de forma a que não nos exponhamos à contaminação. Apelo, portanto, aos irmãos que hajam com prudência em todo o tempo. A sabedoria nos recomenda isso, e que sigamos em oração por todos esses que já foram alcançados por esta pandemia e que estão aí vivendo as consequências desse fato. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Jesus, Tu és a nossa esperança e a nossa paz. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. Isaías 26, 3.
Meus irmãos queridos, nós temos um motivo a mais para dar graças ao nosso Deus. Como fomos informados nesta semana passada, com a graça do Senhor, apesar de vivermos esse tempo tão difícil, em que nós estamos distanciados do nosso convívio, em que não estamos podendo realizar os nossos cultos presenciais, nós conseguimos, queridos, alcançar o alvo proposto na campanha de missões mundiais. Quero dar graças ao Senhor pela vida de cada irmão, de cada irmã que se esforçou, fazendo o seu melhor, de forma a que nós alcançássemos esta grande bênção de podermos superar mais um alvo proposto, um desafio de fé em que o Senhor nosso Deus nos concedeu a bênção de conquistar. É importante, queridos, que nós continuemos manifestando para com o nosso Deus e para com a sua igreja a nossa fidelidade, o nosso compromisso. E eu louvo ao nosso Deus pela vida dos irmãos que têm sido fiéis neste propósito. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É a minha oração. Amém. Oremos. Deus de amor, Deus de misericórdia, Pai eterno, Deus de glória, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos pelo que tu és, pelo teu poder, a tua glória manifestada no teu Filho Jesus. Obrigado, Deus, pela tua graça, porque nós não merecemos estar na tua presença, ó Deus. Então o Senhor olhou para nós e viu que éramos fracos, Deus, éramos pequeninos. Deus nos deu o teu Filho para que morresse na cruz por nós. Então nós te louvamos, ó Deus, porque o teu Espírito nos convenceu, Deus, dessa obra maravilhosa, Senhor Deus. E aqui estamos diante do Senhor para colocar no teu altar as nossas vidas, ó Deus, clamar pela tua misericórdia, por tudo aquilo que temos visto e ouvido, Deus, clamar pelos nossos entes queridos, clamar, ó Deus, por aqueles que perderam também seus pares, ó Deus, que perderam seus entes queridos, que estão enlutados. Clamamos o consolo do teu Espírito sobre esses, ó Deus. Clamamos a tua misericórdia, ó Deus, sobre essa situação que nós vivemos. Pedimos, ó Deus, a cura para essa enfermidade, ó Deus, porque tantos têm sofrido, ó Deus, nesse tempo, ó Deus. Colocamos também diante do Senhor a nossa gratidão por tudo o que o Senhor tem nos dado, temos recebido do Senhor. Te agradecemos pela vida dos missionários, ó Deus, por essa campanha também, ó Deus, a qual foi conseguido, ó Deus, bater a meta, Senhor Deus, o alvo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado condições, ó Deus, de, mesmo em meio a esses problemas, ó Deus, ofertar, ó Deus, ajudar, ó Deus, aqueles que estão longe, anunciando a tua palavra, Senhor Deus. Recebe nossas vidas, recebe nosso louvor, nossa adoração, continue nos fortalecendo, porque, ó Deus, muitas vezes nós nos sentimos desanimados, mas contamos com o Senhor, que é a nossa força, que é a nossa alegria, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós te louvamos. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica e convido a todos para nos acompanhar. Sê exaltado a Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, e a tua fidelidade vai até as nuvens. Confio em Deus, cuja palavra louvo no Senhor, cuja palavra louvo em Deus, e eu confio e não temerei.
Disse Jesus: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versos 1 a 5, nós lemos assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé
a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. Quero pensar com vocês nesta manhã, queridos, sobre a pandemia e todas as aflições. Em outras palavras, como nós podemos encarar esses momentos em nossa vida. Estamos, neste ano, vivendo uma experiência pela qual jamais imaginamos que iríamos passar. Mas ela tão somente se associa às demais aflições que nós vivemos nesta vida. Naquele contexto do que o próprio Jesus já havia nos avisado, já havia nos alertado de que nós, neste mundo, teríamos aflições, enfrentaríamos tribulações. A pandemia, portanto, é mais uma destas aflições com as quais nós temos que lidar. Embora, é verdade, ela esteja sendo para nós algo novo, esteja impondo a nós atitudes, respostas, comportamentos que nós estamos precisando nos adequar, precisando aprender, precisando desenvolver. Paulo inicia esse texto dizendo que nós fomos justificados pela fé. Ou seja, ele está falando da nossa experiência de conversão. Sabemos que a nossa justificação, que a nossa salvação, ela aconteceu pela graça de Deus mediante a nossa fé em Jesus, na obra que ele realizou na cruz por nós. E o apóstolo diz que o resultado desta justificação foi a paz com Deus. Nós que antes andávamos distanciados de Deus, com as nossas costas voltadas para Ele, fomos reconciliados, fomos trazidos de volta e justificados por Ele, perdoados por Ele, de forma a que podemos desfrutar da presença e da comunhão do Senhor. Ora, mas isso não é tudo. O apóstolo prossegue nos dizendo que o resultado desta paz com Deus é que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos, nós podemos ficar felizes nesta esperança, porque esta é a promessa do Senhor para todos aqueles que, por meio de sua fé em Cristo Jesus, se fizeram seus filhos. Haveremos de experimentar
a glória do Senhor em nossas vidas de uma maneira plena, de uma maneira completa. E nossa vida aqui precisa ser vivida nessa esperança. Mas Paulo segue no seu texto dizendo que enquanto essa glória não é experimentada, enquanto esse dia grandioso não chega da nossa glorificação, nós vivemos aqui neste mundo e passamos pelas aflições, passamos pelas tribulações. Mas, nesse texto, o apóstolo nos diz, Deus nos diz em sua palavra que as tribulações também podem ser motivo de alegria para nós. Num texto similar a esse do apóstolo Tiago, lá no capítulo 1, ele diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por provações, o passarmos por tribulações. Ora, nós não gostamos de sofrer, não somos masoquistas. Quando a Escritura nos diz isso, nos recomenda que nos alegremos nas tribulações, nas provações que enfrentamos, ela está nos levando a entender, ela está, de fato, nos lembrando que Deus usa as provações, que Deus usa as aflições, as tribulações pelas quais nós passamos neste mundo para realizar uma obra em cada um de nós. Gosto de me lembrar de um autor que disse que nós gostaríamos de um Deus que solucionasse os nossos problemas, mas, de fato, o nosso Deus é um Deus que quer nos solucionar, um Deus que não age com mais frequência nas nossas circunstâncias, é um Deus que age em nós. Paulo, então, nos lembra que nós podemos nos gloriar, podemos nos alegrar nas tribulações, porque elas produzem perseverança. E a perseverança, queridos, é a virtude que nos capacitará a permanecer firmes até o final da nossa jornada. Jesus nos disse assim, que na perseverança nós ganharemos as nossas almas. Lemos em Provérbios 25:17 que a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Sabemos disso, queridos, que quando nós desistimos, quando nós voltamos atrás, quando nós não persistimos naquilo que estamos fazendo, jamais alcançaremos êxito em nosso propósito. É preciso perseverar. E este é um propósito de Deus, isto é algo que Deus está operando em nós, usando as tribulações, as aflições que nós enfrentamos nesta vida. O apóstolo prossegue dizendo que a perseverança, ela produz um caráter aprovado. Deus quer nos conduzir, queridos, à maturidade espiritual. Lemos isso nas Escrituras muitas vezes, que Deus começou a fazer uma obra em nós e que esta obra ele vai aperfeiçoando. Esse mesmo apóstolo Paulo diz que Deus age em nós de forma que nós
cresçamos espiritualmente. Esse é o plano dele, que não sejamos mais crianças, que não vivamos a nossa vida espiritual com base em nossas emoções, em nossos sentimentos, mas naquilo que nós conhecemos do nosso Deus, no caráter desse Deus que ele quer desenvolver em nós. O caráter de Jesus está descrito pelo mesmo apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, 22 e 23, como fruto do Espírito. Todas aquelas virtudes num conjunto se desenvolvendo em nós produzirão esse caráter aprovado, essa maturidade espiritual a qual Deus está nos conduzindo, está nos levando. Mas Paulo prossegue dizendo que esse caráter aprovado, ele produz esperança. Começamos com a esperança e terminamos com essa esperança. E Paulo diz mais ainda que essa esperança que habita no coração dos crentes em Jesus, daqueles nos quais Deus está fazendo a sua obra, essa esperança ela não decepciona, ela não nos frustra, pelo contrário, ela é confirmada a cada dia, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Aqui temos, queridos, no complemento da argumentação do apóstolo, aquilo que precisamos sempre nos lembrar, que embora esse processo possa, aos nossos olhos, ser algo difícil, e de fato é, quando olhamos do ponto de vista meramente humano, na verdade, ele é impossível de acontecer. Mas não na vida, não no coração daqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o Deus que habita em nós para nos capacitar, para nos conduzir à realização deste propósito maior de Deus em nossas vidas, que é desenvolver em nós o caráter de Jesus. Nós enfrentamos melhor, sabemos disso em nossa vida, enfrentamos melhor as dificuldades, as lutas, as tempestades, os problemas que nós vivemos quando agimos com maturidade. Quando não nos desesperamos diante dessas situações que nos afligem, mas quando agimos com a maturidade operada pelo Senhor por meio do seu Espírito Santo em nós. Podemos continuar lidando não só com a pandemia, mas com todas as aflições, com a certeza de que estas circunstâncias, essas realidades podem sim ser motivo para nos queixarmos, motivos para nos apequenarmos, motivos para nos amedrontarmos, mas também podemos lidar com elas, com a certeza de que elas se oferecem para nós como oportunidades para o nosso amadurecimento, para que nós cresçamos em nossa confiança no Senhor, para que nós cresçamos
no nosso amor a Ele, para que nós nos desenvolvamos à estatura completa de Cristo, à maturidade espiritual. Assim nós devemos encarar esses momentos que estamos vivendo agora e todas as demais aflições desta vida, como oportunidades no meio das quais Deus quer agir, Deus quer operar em nós o seu propósito, a sua vontade. Que Ele possa assim abençoar a vida de cada um de nós, a minha vida, a sua vida, a vida de cada um dos seus queridos, a vida de todos aqueles que nos acompanham nesse momento. É a nossa oração, é o nosso desejo. Amém.
Nosso Deus e nosso Pai querido, nós queremos te louvar. Nós queremos te dar graças, ó Deus, porque um dia o Senhor nos alcançou e nos conquistou com o teu amor e nos concedeu o elevado privilégio de poder te chamar de Pai, de poder, ó Deus, nos considerar como teus filhos, o que de fato nós somos. Muito obrigado, ó Deus, por essa bênção grandiosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua fazendo a tua obra em nós e usando mesmo as lutas pelas quais nós passamos, as tribulações, as aflições desta vida, ó Deus, deste mundo. O Senhor, Pai, opera os teus propósitos em cada um de nós. Concede-nos a graça, Senhor, de compreender isso. E ao invés de nos queixarmos de nossas lutas, nós aprendermos a bênção de te dar graças em todas as circunstâncias, por sabermos que o Senhor opera em todas as coisas para o nosso bem. Ó Deus, muito obrigado por isso. Pai, aplica essa tua palavra à vida e ao coração de cada um dos teus filhos, de forma a que nós possamos vivenciar esta experiência com alegria em nosso coração, sabendo, Pai, que nós somos herdeiros de uma bênção grandiosa, sabendo, Pai, que nos aguarda a revelação da tua glória em nós. Abençoa assim a tua igreja, Pai, e que nós continuemos e que juntos prossigamos te servindo com amor e com alegria. Oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você e te cubra com a sua paz. Não se esqueça, neste domingo, às 19 horas, estaremos aqui junto com vocês para mais um culto de esperança. Se inscreva no canal e ative o sininho para você sempre louvar a Deus conosco. Fiquem na paz e até a próxima!